Sejam bem-vindos ao canal Ivan Tapinvest. Aqui você aprende as estratégias na sua jornada para o lucro no bolso, isto é, de 1.000 a 10.000 por mês com ações da Bolsa de Valores. E no vídeo de hoje eu vou te contar o que de pior pode acontecer se você começar a investir na bolsa sozinho. Eu passei por isso e eu vou deixar aqui dicas preciosas para você que está começando na Bolsa de Valores sozinho e quer chegar a um nível elevado de conhecimento, de lucro no bolso. Então fica ligado até o final porque vai valer a pena essas dicas. Pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal e ajuda, esse canal a crescer, divulga, compartilha essas informações, porque a ideia e o objetivo é fazer com que mais pessoas invistam melhor e ganhem dinheiro com a Bolsa de Valores. Quando eu comecei a investir, alguns anos atrás, eu comecei sozinho. De fato, eu não tinha ali um mentor que me orientasse, eu não tinha uma comunidade para trocar ideia com outros investidores, falar, olha, o que vocês acham disso, daquilo, esse é o melhor momento de comprar, é o melhor momento de vender, que situação, essa situação está passando esse setor aqui dessas empresas, o que vocês acham? Eu não tinha esse tipo de suporte, esse tipo de pessoas, amigos para poder conversar. Eu, de fato, investia sozinho, eu conhecia poucas pessoas que investiam também e principalmente pessoas de confiança, porque não adianta nada você conhecer pessoas que fazem operações diferentes das operações que você está querendo fazer na Bolsa de Valores para você ganhar dinheiro. Então, você estaria falando de banana e a pessoa estaria falando de abacaxi, de fato não encaixa. Então, o ideal seria, de fato, eu ter encontrado pessoas dispostas ali que também estavam trilhando esse caminho do swing trade, comprando ações e vendendo algumas semanas, alguns dias depois, para poder colocar o lucro no bolso. E eu não tinha isso. Então eu tive que ir para o campo de batalha, tive que testar muita coisa e acabei de fato aprendendo muito. Porém, a grande desvantagem de você aprender sozinho é que você leva muito tempo e você também acaba perdendo oportunidades, quiçá perder até dinheiro. E eu lembro que quando eu comecei a investir, eu assistia muito Morning Call. Sempre fui assíduo de assistir os analistas conversando, corretoras dando aquelas dicas, só que eu assistia vários. Então assistia ao Morning Call de manhã, a corretora XPTO dava algumas informações, algumas dicas de investimentos. Aí depois, próximo do horário do almoço, assistia a outra corretora, um banco, Morning Call de banco. Por exemplo, tem o do BTG, que é muito bom, de algumas corretoras também são muito bons, mas são linguajares diferentes. Enquanto uma corretora está te dizendo e querendo te informar sobre um setor, uma empresa, na outra ponta são outras empresas, outro setor. Então aquilo para mim acabava mais me confundindo do que muitas vezes me abrindo um caminho para eu poder seguir e ter resultado. E isso acabava me deixando com muitas dúvidas. E uma das principais dúvidas que vinham na minha cabeça eram: quais ações são as melhores da Bolsa de Valores para eu poder comprar ali naquele momento e ganhar dinheiro? Porque dentro da Bolsa nós temos uma infinidade de empresas. Porém, quais são as melhores? E nem sempre uma empresa grande, uma empresa famosa, ela vai ser a melhor. Ela pode ter aquele seu momento bom, de um mês, 2, porém ela pode passar 10 meses ali no marasmo, lateralizada ou até mesmo em queda. Isso pode acontecer. E eu queria entender quais eram as melhores empresas, e aquela era a principal dúvida para mim, porque era ali que eu queria colocar o meu dinheirinho para poder se valorizar. E aí o que eu fazia? Qual que era o meu maior erro? Era de fato investir com a cabeça dos outros, porque como eu não tinha conhecimento para analisar uma empresa, eu não sabia fazer análise técnica, não sabia fazer análise fundamentalista, então eu acabava indo muito pela cabeça dos outros. E isso eu posso falar para você por experiência própria. Isso tem um tempo para acabar. Você acaba de fato, isso pode dar resultado por um curto espaço de tempo, porém a longo prazo isso não se sustenta. E eu vou te falar o porquê. Diversos momentos que você investe na Bolsa de Valores, nem sempre esses analistas vão estar corretos. De fato, eles vão ter algumas informações importantes, eles vão te orientar corretamente, porém no meu caso, não ia muito de encontro com a minha estratégia.
né, que eu queria fazer, que eu queria desenvolver. E isso me forçou a sair da minha zona de conforto, estudar e poder criar as minhas próprias estratégias que davam certo para mim. E isso me ajudou muito, porque eu comecei a ter autonomia. Não precisava mais depender de ficar assistindo morning calls ou depender de uma informação de um analista financeiro. Eu aprendi a desenvolver a minha estratégia. E agora, né, depois de alguns tempos, né, meses, anos estudando, eu consigo, de fato, né, desenvolver uma estratégia lucrativa, fazendo análise técnica, análise fundamentalista, avaliando os fatores externos e montando uma carteira ali com as melhores empresas. Porém, quando você está sozinho, você acaba batendo muito cabeça, você acaba indo pela cabeça dos outros, como eu fiz no começo. E isso é normal. Se você está investindo sozinho, se você quer seguir esse caminho, eu digo para você que você tem que prestar atenção nesses pontos, tá? Que podem sim te atrasar um pouco e podem sim fazer com que você desvie do seu caminho que você quer trilhar, das suas estratégias que você está montando. Outra questão que passava pela minha cabeça na época eram quais as melhores corretoras para eu investir meu dinheiro. E de fato, eu olhava para uma corretora e falava, poxa, essa aqui é boa. Tinha gente que falava, não, essa aqui é ruim. E aí eu olhava para outra corretora e o pessoal falava, nossa, essa aqui é ótima, eu estou gostando. Porém, a mesma pessoa que falava que era ótima e estava gostando, existiam mais 10, 20, 200 falando que era péssima, que teve uma experiência ruim. E de fato eu não sabia qual era uma corretora boa de fato para investir. E o que eu fiz? Eu decidi abrir conta em diversas corretoras para poder testar cada uma delas. Olha que curioso! Abri conta na Ativo Investimentos, abri conta no Banco Inter, abri conta na Rico, no Modal Mais, na Clear, na XP, abri conta em várias. Em cada uma delas eu depositava um dinheirinho para poder de fato passar pela experiência do usuário ali, né? De comprar uma ação, de vender uma ação, de ligar no suporte e ver de fato se eu era atendido. Então comecei a criar alguns critérios. E na época, a maior parte dessas corretoras tinha uma taxa de corretagem. Então eu avaliava o custo-benefício. Essa corretora me cobra R$10 de taxa de corretagem. Legal. Porém, o que ela me oferece como benefício? O suporte é bom? O sistema é estável? E nisso eu comecei a identificar algumas classificações. Poxa, essa aqui é legal, essa aqui é a que me deixa mais tranquilo, a navegação é muito mais amigável que as outras. E aí eu comecei a fazer um processo de eliminatória dessas corretoras. E a grande questão é que eu levei bastante tempo para chegar nisso. Então eu investi bastante tempo e a vantagem é que eu aprendi qual era a melhor corretora, porque eu testei ela na prática. Testei diversas, né? Então eu relacionei 3 corretoras principais da minha confiança que me traziam ali, de fato, uma facilidade para investir. Porém, isso me trouxe um custo alto, porque eu levei meses para poder testar todas essas corretoras, né? Semanas, dias ali, ligando para uma, investindo tempo, e muita gente não tem esse tempo. Então, um problema de você investir sozinho é que você tem que ir para o campo de batalha e testar muita coisa sozinho. E eu fiz isso naquela época. E hoje eu posso dizer para vocês tranquilamente que eu sei quais são as melhores corretoras. Só que daqui a algum tempo é necessário, eu até recomendo para você que você revisite as outras corretoras. Por quê? Porque as corretoras estão sempre evoluindo, né? Principalmente sistemicamente. As corretoras também implementam melhorias nos seus sistemas, melhoram seus aplicativos. E não é porque uma corretora não era tão boa, né, há 3, 4 anos atrás, que hoje em dia ela continua, né, não sendo muito agradável, não sendo muito boa. Pelo contrário, pode ser que uma corretora que não era tão boa aprendeu, desenvolveu facilidades e hoje possui um sistema, possui um atendimento muito melhor do que há 3 anos atrás. Isso pode acontecer. Outra questão que muitas vezes me tirava o sono era: a bolsa caiu, e agora? O que eu faço? Então, quando eu comecei a investir sozinho, eu não tinha ninguém para trocar uma ideia sobre a queda da Bolsa de Valores. Poxa, a Bolsa de Valores, né, abriu o pregão, caiu 3, 4, 7%, né, diversas ações caindo. E eu ficava pensando comigo, será que é o momento certo de comprar essas ações? Será que não é melhor eu esperar o dia seguinte? O que está acontecendo? Aonde que eu consigo avaliar de fato se é um dia ruim ou se esse momento vai
perdurar, né, por vários dias, talvez até semanas. E eu não tinha onde pesquisar esse tipo de coisa, eu ficava bastante em dúvida. Então eu acabei tendo que aprender muita coisa na raça, perdendo muito tempo, investindo muita energia ali para poder chegar no nível que eu estou hoje e passar esse conhecimento adiante aí para os meus alunos do Dinheiro com Ações. Porém, não foi fácil e eu digo para você, se você está começando a investir sozinho, anote essas dicas, coloque em prática para facilitar o seu dia a dia, porque você irá passar por muitos percalços e muitas vezes desnecessário. Se você de fato tiver alguém para te orientar, você tiver um mentor e você conseguir ali investir em grupo, investir com pessoas que você conhece, com pessoas da sua confiança, isso vai se tornar de fato muito mais fácil, né? E você vai poder, com certeza, ter muito mais lucratividade com as suas ações. E olha que curioso, além de todos esses fatores que eram os principais que se passavam pela minha cabeça, eu trouxe aqui essas dúvidas para vocês, para a gente poder discutir um pouco e eu passar aqui quais foram as principais dúvidas e quais foram as soluções de cada uma delas. Olha só que interessante. A primeira dúvida era: por onde eu começo a investir? E essa é a dúvida de muita gente, né? Eu diria para você, comece a investir abrindo uma conta numa corretora e fazendo uma TED ali de pelo menos R$100 para aquela corretora. Por quê? Porque você deve sim colocar em prática o que você, né, de fato começar a aprender e também ter ali uma base. Então, em paralelo a isso, você deve sim comprar livros, estudar, comprar um curso, se aprofundar, né, de fato na estratégia que você quer fazer. Você quer fazer uma estratégia de dividendos? Poxa, procure algo específico, né, que siga essa estratégia sua. Você quer fazer um curso de lucrar todos os meses com a Bolsa de Valores? Poxa, você tem que focar nessa estratégia e nesse tipo de operação. Então, eu diria para você, né, como é a dúvida de muitas pessoas, por onde eu começo? Comece abrindo a conta na corretora, faça uma TED ali de pelo menos R$100, comece comprando ações fracionadas para você investir pouco dinheiro e compre sim uma ação, porque ali você já vai começar a entender muita coisa, já vai clarear bastante coisa. Em paralelo a isso, você pode comprar um livro de investimentos específico de investimentos que você começará a setar ali um mindset de investimentos. A cabeça começa a mudar quando você começa a investir e você vai perceber isso. E também, se você tiver a oportunidade, comece a investir em uma comunidade, né? Sempre é muito bom, porque ali você pode tirar dúvidas, são pessoas como você, querendo investir, querendo melhorar, querendo ganhar dinheiro todos os meses, e isso de fato incentiva com que você queira aprender cada dia mais e você vai evoluindo conforme vai passando o tempo. Outra dúvida de diversas pessoas é: qual estratégia adotar? Tem muita gente que investe em bolsa de valores sem estratégia alguma, simplesmente compra uma ação. Mas eu vou te contar uma coisa: se você simplesmente comprar uma ação sem estratégia alguma, né, sem uma meta de venda, sem definir stop, sem saber o que é um preço médio, sem estratégia nenhuma, dificilmente você vai ganhar dinheiro na bolsa de valores. Porque comprar uma ação por simplesmente comprar e você achar que pelo fato de você ter uma ação na carteira, você já é um investidor, pelo simples nome, sim, você já vai ser um investidor. Você abriu uma conta, você tem o seu registro lá na B3, você tem uma ação na sua carteira, você já é um investidor. Porém, existe uma diferença de você ser um investidor e de você ser um investidor que ganha dinheiro. Você ser um investidor que ganha dinheiro não é tarefa fácil. Você precisa estudar, você precisa colocar em prática estratégias e existem diversas estratégias. Só que as estratégias não vêm de repente, você precisa estudá-las antes, porque quando os cenários forem ocorrendo, forem aparecendo na Bolsa de Valores, você já vai saber aplicar essas estratégias em cada um desses momentos. Portanto, não ache que comprar uma ação já é suficiente, né? Não ache que ficar buy and hold já é suficiente, né? Eu, de fato, sempre oriento as pessoas que eu conheço, as pessoas que me perguntam sobre investimentos, o que você acha de buy and hold? Eu falo, cuidado, porque o cenário econômico ele varia muito rápido.
né? Recentemente eu postei aí no Instagram algumas informações do que ocorreram, né, nos últimos anos. Então tivemos a crise econômica de 2014 a 2016 no Brasil. Olha só, 2016, nós estamos falando de 4 anos atrás, né? Em 2020 tivemos agora o coronavírus. Em 2008 tivemos a crise do subprime. Recentemente também tivemos uma crise do petróleo. Tivemos impeachments. Então você vê que a cada ano e é pouco tempo, né? Se você ficar em buy and hold, você está pensando em 10 anos, 7 anos, não sei, enfim, cada um tem um tempo. Porém, buy and hold são anos que você fica comprado. E eu diria para você, muitas empresas se valorizam sim, né? Vão te dar uma lucratividade. Porém, quando vierem esses momentos complicados, esses momentos de crise econômica, e isso acontece, está acontecendo cada vez mais frequente, você vai acabar devolvendo todo esse lucro para o mercado. E existem estratégias para você ganhar dinheiro e evitar esse tipo de coisa. Então, quando eu falo invista com estratégia, é investir de fato com inteligência e não simplesmente comprar uma ação e torcer que ela se multiplique com o passar dos anos. Tome cuidado. O que muita gente me dizia quando começaram a investir sozinhos também é que investir sozinho é muita tentativa e erro. E de fato, se eu olhar para o meu passado, para a minha história, eu vou concordar 100%. Porque eu também, né, fiz diversas tentativas e errei bastante. Então eu ia para o campo de batalha, implementava, né, o que eu achava que ia dar certo, e aí eu olhava e via, né, poxa, esse resultado aqui não tá bom, esse stop aqui não funcionou, essa empresa aqui não deu certo. Então eu acabava tendo todas essas informações. E de fato, se você for investir sozinho, é sim tentativa e erro em diversos momentos. E isso acaba te prejudicando no principal ponto, que é você ter rentabilidade. É muito mais fácil se você tiver um método para você seguir, limpo, um método claro, um método seguro, de pessoas que já fizeram aquilo, né, e deu certo, está dando certo e é seguro, do que você querer, de fato, aprender sozinho e bater muito cabeça e perder muito tempo, que com certeza você vai perder muito dinheiro também, porque hoje em dia você deixar oportunidades passarem podem sim se transformar em dinheiro no seu bolso ou na falta dele neste caso. Investir sozinho no circuit break. Galera, tem muita gente que ficou de cabelo em pé com o circuit break, principalmente este ano de 2020. Nós tivemos diversos circuit breaks aí ao longo da história da B3, principalmente em 2008, quando nós tivemos a crise do subprime, né, que o mercado imobiliário, né, estourou a bolha imobiliária nos Estados Unidos e tiveram diversos circuit breaks naquela ocasião. Naquela ocasião, muita gente não sabia o que fazer, né, não tinha estratégia para isso e as ações começaram a cair, dia após dia, caíam mais, e eu vi ali e sei de diversas histórias que muita gente vendeu as ações. A galera vendeu as ações com prejuízo enorme. Um absurdo. Em 2020, muita gente repetiu esse processo. Então, muita gente ali que estava buy and hold, que estava ali comprado com ações, mas não acompanhava, na hora que chega a crise, vê ali o seu dinheiro saindo de 10 mil para 3 mil reais, gente que tinha dinheiro ali 5 mil, saindo de 5 mil para 800 reais, e dependendo de outras pessoas, 100 mil, vindo ali também para 30 mil reais, a pessoa fica desesperada. E o psicológico começa a contar muito nesse momento. Então eu vi assim, muita gente vendendo as ações, achando que ia perder tudo e por esse pensamento de querendo salvar ali pelo menos 1.000, 2.000, 10.000, 20 mil, o pessoal acabava vendendo as ações. Então esse é um erro primário, né, que os investidores inexperientes, investidores que investem sem estratégia, acabam cometendo na Bolsa de Valores. E um fato é o seguinte, se você nunca visualizou um gráfico na sua vida, eu comento aqui, eu peço para que você acesse ali, vai lá, dá um Google, digita lá gráfico do Ibovespa no subprime 2008. Coloca dessa forma, já vai trazer uma foto do gráfico. E você vai ver de fato que 2008 foi uma queda acentuada, assim como em 2020, com o coronavírus, tivemos uma queda acentuada. Porém, meses depois, essa queda acentuada, ela se refletiu em recuperação. Tanto em 2008, né, o Ibovespa se recuperou, e se a pessoa tivesse investido
10 mil e tivesse ali com R$ 1.000, em 2009, né, nesse caso do subprime, em 2009, um ano depois, ela já teria os 10 mil de volta. Por quê? Porque as ações voltaram ao patamar que começaram a cair. Só que muita gente foi lá e vendeu. Em 2020, com a chegada do coronavírus, foi a mesma coisa. Muita gente tinha ali um dinheiro investido, não sabia ali o que fazer e vendeu as ações. Porém, se você olhar o gráfico hoje do Ibovespa, você vai ver ali que boa parte das empresas já fez o V de recuperação do Covid. Nós falamos do V porque a primeira é da queda, a segunda é da recuperação. E a maior parte das empresas já fez, né, esse processo de recuperação da Bolsa de Valores, e o próprio Ibovespa atingiu ali a marca pré-Covid. Ou seja, já recuperou praticamente todas as perdas. E se você é um investidor que não possui essa experiência, essa bagagem, você certamente vai ficar com medo, você certamente vai vender as suas ações. E é exatamente isso que você precisa evitar. Então, investir sozinho é de fato um perigo, porque quando chegam essas situações, você fica ali sem saber o que fazer. E quando você investe sozinho, sem dúvidas, você vai deixar passar inúmeras oportunidades, porque você vai estar ali com uma visão focada, uma visão direcionada. Diferentemente, né, se você investir em grupo, você vai ter ali diversos pontos de vista e muitas vezes é interessante, né, vou te contar até um caso que aconteceu ali no grupo do Dinheiro com Ações, que é a comunidade que nós temos ali no Telegram, né, com alunos, com investidores, né, que querem de fato ganhar dinheiro todos os meses. Eu recebi ali algumas dicas, né, eu olho para uma gama enorme de ações durante o dia a dia e para poder já investir ali pensando num passo à frente. Porém, existiam ali, né, os alunos começaram a investir também e diversos alunos começaram a falar sobre empresas, principalmente small caps, que estavam se valorizando bastante. E essas empresas não estavam no meu radar. Por quê? Porque a gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente queira, a gente tem um número limitado para poder acompanhar da Bolsa de Valores. 10, 15, 20, 30 ações. Mas a vantagem de você investir em grupo, em comunidade, é justamente essa. As pessoas se ajudam. E no caso, alguns alunos comentaram de ações que eu nem estava acompanhando, estavam dando muito lucro para eles, e aí eu coloquei elas também no meu radar para poder lucrar junto. Então, essa é uma vantagem de você investir em comunidade, e se você estiver investindo sozinho, você vai passar por esses contratempos que de fato é inevitável, né? Investir sozinho, você acaba tendo um foco menor, você acaba tendo algo direcionado. E a vantagem de você investir em grupo, de você trocar ideia com outras pessoas, é você receber informações diferentes, opiniões diferentes, que podem sim te ajudar bastante no seu dia a dia. E se você está investindo sozinho e você tem uma estratégia, por exemplo, de swing trade, de comprar ações e vender poucos dias depois, não caia na besteira de você querer conversar com outros investidores de outros tipos de operações. Então você vai conversar com o cara que está fazendo day trade, ou o cara que está fazendo opções, ou o cara que está fazendo, né, está investindo em contratos a termo, ou qualquer outro tipo de operação, e você vai lá querer trocar ideia, querer trocar dicas. Não caia nessa besteira, porque de fato você vai perceber que você vai começar a ficar mais confuso. Poxa, será que a operação dele é mais lucrativa que a minha? Será que as operações dele estão dando mais certo que a minha? Poxa, estou tendo uma dor de cabeça e eles só contam vantagens. Ninguém, escreve o que eu estou te dizendo agora, ninguém vai te contar os percalços que tiveram, né? As pessoas não têm, no dia a dia elas não têm essa liberdade, elas não têm essa questão de transparência total, né? Poxa, eu vou te contar, antes de contar aqui que eu ganhei R$ 1.000 aqui, por exemplo, no day trade, eu vou te contar que eu perdi 5 mil aqui. Ninguém vai falar isso para você. Então, é importante sim que se você estiver fazendo suas operações no swing trade, você vá lá e procure pessoas que estão fazendo operações iguais às suas e não diferentes, porque isso só irá, né, te consumir mais tempo, te deixar mais confuso e você irá acabar perdendo o seu rumo. Então foque naquilo que você está dando certo para você, está sendo lucrativo e procure conversar com pessoas que estão seguindo esse mesmo caminho. Pessoal,
E de uma forma geral, né, fazendo um resumo aqui de todos esses pontos que eu comentei aqui para você e apresentei de forma prática, né, foram fatos reais, tudo isso que aconteceu comigo, eu vou dizer para vocês aí que a grande vantagem de você investir sozinho é que você vai aprender muito, sem sombra de dúvidas você vai aprender muito, porque você vai ser forçado a sair da sua zona de conforto e você vai ter que ler bastante, vai ter que ligar no suporte, vai ter que fazer diversas atividades, né? Vai ter que tomar diversas ações que de fato, se você estiver investindo ali com pessoas que facilitem o seu dia a dia, você não teria essa necessidade. Então a grande vantagem é essa, né? Você vai aprender muito. Porém, existem várias desvantagens de você querer investir sozinho por conta própria. A primeira delas que eu comentei é você perder muito tempo. Você desprende muita energia para poder aprender e o tempo muitas vezes nos investimentos se traduz ali em perda dos lucros, porque você vai deixar passar diversas oportunidades e isso também vai te prejudicar no longo tempo. E muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho, o que é pior de tudo. Porque as pessoas não se sentem motivadas, as pessoas às vezes acabam tendo tempo, tendo que desprender mais tempo em outras atividades e ali os investimentos acabam ficando para depois e quando vai ver já se passou 1 ano, 2, 3, 4, a pessoa olha para trás e fala, poxa, eu já não invisto há muito tempo e isso é péssimo. Uma grande vantagem de você investir, né, em grupo é de fato você ter ali a motivação, é de fato você poder conversar e muitas vezes não é nem conversar sobre os investimentos, é conversar sobre as dores, conversar sobre as angústias, conversar sobre a ansiedade, porque o mercado financeiro gera sim uma certa ansiedade para você ver o seu dinheiro se valorizar, uma certa adrenalina na veia para você poder colocar o lucro no bolso. Isso tudo é muito gostoso, mas de uma forma, de uma dosagem correta. Se tudo for muito em excesso, pode sim te prejudicar e pode sim te deixar, né, de fato ali muito pilhado. Então tome cuidado com essas questões. Investir sozinho, eu não recomendo, porque você vai ter essa vantagem de aprender muito, porém você pode sim aprender muito investindo em grupo, investindo em comunidade e de fato você tendo ali exatamente o caminho a percorrer, você tendo um método a seguir para implementar e daquele método que você implementou, você começa a se especializar ainda mais. Então, cria atalhos para a sua vida. Não ache que fazer tudo sozinho vai ser a melhor coisa, porque por experiência própria não será e de fato valorize as pessoas que investem com você, que querem te ajudar, porque isso fará uma grande diferença nos seus investimentos e nos seus lucros. Pessoal, e para finalizar, fiquem ligados no próximo vídeo, porque eu vou trazer para vocês as 6 formas de ganhar dinheiro com a Bolsa de Valores e com essas 6 formas você pode alcançar de 1.000 a 10.000 por mês com investimentos, comprando e vendendo ações na Bolsa de Valores. Muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo aqui no canal do Ivantap Invest e não se esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha aí para mais pessoas assistirem esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.